Eu sou o Guga Arruda, sou surfista profissional, técnico de surf e shaper da Powerlite. E hoje eu tenho um grande prazer de apresentar para vocês a Performer. O nosso mais novo modelo, um modelo que eu venho trabalhando desde o ano passado, que eu testei nas ondas irregulares que nós geralmente temos aqui no Brasil, até mesmo nas ondas havaianas com condições perfeitas. E ela me dá a performance que eu quero em todas essas condições. Aliás, ela puxa a minha performance para cima. É uma prancha que me facilita o ataque, a parte crítica, aquela batida reta de backside no cavado e também de frontside, o que é mais raro. Aquela batida chutando a rabeta vem com muita facilidade. Ela manteve aquilo que eu considero a característica mais importante numa prancha de surf, que é a rasgada perfeita com a borda, o grande carve. Ela tem velocidade para as ondas irregulares e pequenas do Brasil, inclusive eu tive no Nordeste em condições de ondas bem pequenas e ela andou muito na marola e aguentou ondas de 1,5 m e até 2 metros, bem cavadas sobre a bancada de coral nas ondas havaianas. Então ela é aquela prancha que eu chamo de a prancha do dia a dia. É uma prancha que serve para praticamente qualquer condição. Ela tem uma curva de fundo muito interessante. Esse segmento dela não tem muita curva, o que proporciona bastante remada e bastante velocidade. E do meio para trás eu aumentei um pouco o rocker da prancha, ou seja, ela tem mais curva nessa parte de trás, o que faz ela ser uma prancha de performance, uma prancha que permite o ataque vertical, a radicalidade e as transições com explosão e rapidez, a tal da batida chutando que eu gosto tanto. Ela chama a velocidade para os aéreos, para um floater ou simplesmente para quem não dá aéreo, para ganhar a seção da onda. Todos os níveis de surfista precisam de velocidade e aqui nós temos velocidade com mobilidade. Mobilidade, facilidade para mover, facilidade para manobrar. Eu trabalho também como Head Judge na Confederação Brasileira de Surf e quando nós temos a velocidade com mobilidade, quando nós temos velocidade com radicalidade, nós cumprimos o critério de julgamento. Eu vou aproveitar a oportunidade e abrir um parêntese para vocês para dizer que não é porque a Performer é uma prancha que puxa o nível para cima, não quer dizer que ela seja uma prancha apenas para surfistas profissionais ou apenas para surfistas de alta performance, não. Naturalmente nós faremos o redimensionamento do tamanho, ela pode ser feita em diferentes tamanhos. Eu já fiz essa prancha desde 5,8 até 6,3, tá? Mas posso fazer 6,4, posso fazer 6,5, posso fazer menor também. Eu já tenho duas versões dela testadas e aprovadas. Uma versão onde ela é um pouco mais larga, dando um pouco mais de estabilidade para aquele surfista mais pesado ou para aquele surfista que não é tão avançado e gosta de ter mais área e mais estabilidade. E essa minha versão, que é uma versão um pouco mais estreita, não é demasiadamente estreita não, mas é uma versão mais estreita, onde você vai ter ainda mais verticalidade e radicalidade na sua performance. As duas funcionaram perfeitamente bem. Aqui na Powerlite a gente não lança um modelo sem ter testado exaustivamente em diferentes condições, sem ter filmado e sem ter amado realmente aquele modelo, aquela performance, sem ter sorrido à toa, sem ficar com cara de bobo e com cara de criança que está com o brinquedo novo. Sem essas coisas acontecerem, o modelo não é lançado. Pois bem, se a Performer está aqui lançada, é porque vocês vão ver um vídeo de alta performance com ela muito em breve. Inclusive, esse é o modelo hoje, preferência dos atletas que trabalham conosco. Vários atletas profissionais e amadores hoje já estão usando a Performer. Esse é um modelo onde eu busquei ter linhas contínuas, bem desenhadas, sem exagero. Então eu estreitei um pouco a parte do bico, sem perder remada. Estreitei um pouco a parte da rabeta, ainda mantendo um squash bem confortável, exatamente para facilitar o ataque às partes cavadas da onda, o que faz com que essa prancha apresente performance e seja muito bem adequada, por exemplo, para as ondas havaianas, para as ondas cavadas aqui no Brasil e também para as surf trips.
Eu trabalho também fazendo as viagens em grupo, tanto com a seleção brasileira como com surfistas comuns. E essa é uma prancha que não vai faltar no meu quiver, nem para Indonésia, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador. Aliás, ela é a prancha que eu estarei levando em todas as viagens. Quando eu viajo a trabalho, muitas vezes eu não levo tantas pranchas quanto se eu fosse fazer uma viagem de surf por conta pessoal. Então, como eu vou a trabalho, às vezes eu levo só uma prancha. E será essa. A Performer é o meu quiver de uma prancha só, com a qual eu vou pegar qualquer condição, em qualquer lugar do mundo. Eu fiz um trabalho de concave um pouco mais aprofundado. Desde que eu comecei o meu trabalho de técnico de surf, tive no ISA Games ano passado na Califórnia, em Huntington Beach, tive na temporada havaiana esse ano, nos campeonatos mundiais, e tive a oportunidade de pegar na mão a prancha dos melhores surfistas do mundo, prancha por prancha, e avaliar tudo que está sendo usado no cenário mundial. E principalmente avaliar quais eram as melhores pranchas que apresentavam as melhores performances. Eu vi uma tendência de concaves mais aprofundados. Então eu quero até mostrar para vocês. Eu coloquei um concave com aproximadamente 1/4, um pouquinho mais, tá? É um concave, um single concave no pé da frente, um pouco mais profundo do que eu costumava usar nos meus outros modelos. Mantive essa profundidade de concave aqui próximo das quilhas, já se dividindo num double concave, tá? A gente entende o single concave como um concave que vai me dar sustentação, que vai me dar pressão, que vai me sustentar sobre a água, vai me dar velocidade e projeção. E é isso que eu busquei aqui no pé da frente. E é por isso que essa prancha, apesar de andar em onda cavada, também anda em onda gorda e também anda em onda fraca ou pequena. Exatamente por esse segmento de menos rocker e de concave de característica single, ou seja, apenas um único concave relativamente profundo, como eu falei para vocês. Nada de exageros, mas relativamente profundo para o meu padrão. Já aqui na parte da rabeta, onde eu coloquei mais rocker, eu também coloquei um double concave. Se você apoia a régua dessa forma, você tem ela apoiada nas duas bordas, demonstrando o concave. Mas se você vira a régua, você percebe que a régua balança como uma gangorra, porque nós temos uma elevação convexa no centro do concave, definindo o formato double concave. Para que serve o double concave? O double concave vem a trazer exatamente o aspecto de mobilidade, o aspecto de fazer curvas, o aspecto de facilitar, de amaciar as manobras. Muita gente se confunde ao entender o que é uma prancha de alta performance. E às vezes as pessoas pensam, não, mas como eu não sou um surfista de alta performance, eu não vou fazer uma prancha de alta performance. Aí está o seu erro. É porque você pensa que uma prancha de alta performance é uma prancha mais difícil de surfar. Não é. Se a prancha for difícil de surfar, nem mesmo o surfista profissional vai atingir alta performance. Quando um surfista quer alta performance, ele quer uma prancha fácil de performar. E é através da facilidade de fazer as manobras, através do que eu chamei de maciez. O fato de ela ser macia e fácil nas manobras me traz a capacidade de estabelecer alta performance, porque eu bato chutando e ela desliza fácil, e ela macia na volta, ela não esbarra as bordas, ela torna fácil atingir a performance. Essa é uma das características desse double concave mais acentuado. Já falei um pouco para vocês do rocker, um pouco mais acentuado na parte de trás do que na parte da frente. Mas se eu fosse falar da característica que para mim define essa prancha, aquilo que é mais importante, aquilo que eu mais gosto e aquilo que traz essa maciez e essa facilidade para a realização de manobras mais difíceis e mais radicais, para que você tenha sucesso ao arriscar numa manobra radical, é o formato das bordas dessa prancha. Eu consegui chegar num desenho de borda que eu chamaria de macio, muito redondinho. Ela é relativamente baixa. Nós viemos, agora mostrar ela um pouquinho nessa posição para vocês. Ela vem num dome deck suave, descendo e perdendo volume em direção à borda, ou seja, o volume, a remada, a sustentação dela está centralizada no coração, no centro, ó, exatamente onde você precisa dessa remada, desse sustento de pé da frente para ganhar velocidade, porém ela vai caindo em direção às bordas sem exagero, e ela tem mais uma queda que a gente chama de caimento de borda.
tá? O caimento de borda dela é um caimento caprichado. E por fim, a gente consegue ter uma borda relativamente baixa, sem ser faca. É uma borda relativamente baixa, mas bem redondinha, muito macia por baixo, muito suave, facilitando a entrada na água e facilitando também a saída da água. Galera, essa hoje, em muito pouco tempo, se tornou a prancha número 1 do meu quiver. Então essa é a prancha oficial do meu quiver, é uma 5,11, ela tem 28 litros e meio, ela tem 19,1 de largura, 2,3 de espessura. Percebam que ela tem medidas bem caprichadas. O que eu quero dizer caprichadas? Na minha faca na manteiga, que é um outro modelo concorrente, por exemplo, com esse mesmo tamanho eu uso 18,7, com essa eu uso 19,1. Então, apesar de ser uma prancha de alta performance, ela é um pouquinho mais larga do que eu usava na minha prancha anterior. 2,3, ela é um pouquinho mais grossa também. Então, é uma prancha que para mim tem bastante volume. A minha faca na manteiga é uma prancha de 27 litros. Essa é uma prancha de 28 litros e meio. Então, eu estou ganhando 1,5 litro de remada, de sustentação, de facilidade de entrar na onda. Por quê? Porque apesar de ela ser um pouquinho mais larga de centro, ela vai criando curva e estreitando as extremidades. Porque apesar de ela ter 2,3, que é uma boa espessura e um bom volume aqui no centro, ela vai caindo de dome deck, de caimento de borda e acaba tendo uma borda pequena, baixa e redondinha, como eu já havia falado para vocês. Então é uma prancha que você pega na mão e acha ela, não vou dizer fina, mas você acha ela performática, você acha ela performer, né? É uma prancha que você pega na mão e fala, que foguete, vai ser alta performance. Porém, nós temos dentro dela 28 litros e meio aqui muito bem escondidos, beneficiando a minha remada, a minha sustentação, porque eu sou um surfista de alta performance, mas afinal de contas estou fazendo 50 anos esse ano. Não abri mão de fazer a minha prancha principal toda em fibra de carbono, o que é um assunto a mais. A fibra de carbono gera sim, galera, mais rigidez na prancha. Nós temos uma fórmula aqui na Powerlite, escolhendo densidade de bloco, gramatura de fibra e o material carbono, para ter uma prancha que tenha alguma flexibilidade, porém tenha alguma rigidez. É o caminho do meio. E principalmente um retorno da flexão muito rápido, que gera velocidade e explosão na manobra. Algo que eu sinto com a minha prancha é que quando eu ataco o lip, realmente explode, o que facilita em muitas manobras, principalmente nas manobras de lip, nas manobras de junção e especialmente para quem quer tentar o seu aéreo. Essa é uma prancha que aceita diferentes quilhas. Eu testei várias posições, eu testei Almeric Large o jogo inteiro, ela funcionou bem, ficou bem séria, bem firme, com grandes arcos redondos, grandes batidas, né, com muita pressão e muita velocidade. Depois disso eu testei o Almeric Large com a Reactor traseira, tá? Que é um pouquinho menor, também é uma quilha grande, mas um pouco menor. E ela deu uma soltada a mais, fez aquela rabetada mais fácil, ainda assim mantendo bastante pressão e velocidade. Por fim eu fiz esse último teste, onde eu tenho aqui a Almeric Medium com a Reactor traseira. Tá? Ela continua muito boa, ficou ainda mais solta, ainda mais macia, ainda mais fácil de virar. Então, esse modelo tem esse benefício também, porque algumas pranchas são exigentes em relação à escolha da quilha, e a Performer vem funcionando com praticamente qualquer condição de quilha. Mas uma coisa legal para contar para vocês é que nós estamos performando em família. Eu tenho na Performer a principal prancha do meu quiver. Tuco Arruda está caindo todo dia com a sua Performer. A dele é bem menor, é mais estreita, é mais fina, tem bem menos volume. Ele está usando quilhas menores e está performando e tem essa mesma história para contar para vocês. E sem sombra de dúvida nós vamos pedir o depoimento dele. Marina Arruda, minha filha, surfa pra caramba, faz altas rasgadas, tem um estilo muito legal, surfa mais suave do que eu e o Tuco. Adora. Tem também na Performer a prancha principal do seu quiver,
ela já usa a versão mais larguinha, porque gosta de ter mais apoio de remada, gosta de ter mais estabilidade, surfa ondas menores, principalmente aqui no Brasil. Adora a Indonésia, morou 5 meses na Indonésia ano passado, está voltando para a Indonésia esse ano e não tenho dúvida que a performer dela vai ser a sua prancha número 1 do Quiver, principalmente na onda que ela mais gosta, que é o Inside Corner de Uluwatu.